Primeiro, por que que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que que Por não é quê? um outro elemento, Por cara? quê? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes, que são os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Significa que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênios, 20 carbonos e não sei quantos hidrogênios e tal. E os hidrocarbonetos. E por que que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Tá. Ele tem as mesmas propriedades. Ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, A vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, pô, temos que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu? Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem, ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda, né? Não tem. Porque acontece o seguinte, cara. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja. Os elementos são gerados dentro de uma supernova. Uma estrela que é muito maior que o Sol, 10 vezes maior que o Sol, ela vai queimando os elementos químicos. Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, pá, vai queimando. Chega uma hora que ela vai queimar o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Quando ela queima o ferro, ela não suporta o próprio peso. E aí ela implode e explode. Isso a gente chama de supernova. Quando acontece isso, todos os elementos químicos são jogados para o universo. Por exemplo, todo mundo aqui já tirou sangue. Por que que seu sangue é vermelho? Sabe por que que seu sangue é vermelho? Por quê? Porque ele tem ferro. Aonde foi produzido o ferro? No interior da supernova. Nós somos Poeira de estrelas, estrela. igual dizia o Carl Sagan. Então, assim, o pessoal fala assim, mas deve ter um elemento tal em tal lugar. Não tem. Aqui na Terra tem. Porque aqui na Terra, os químicos, eles fizeram vários elementos sintéticos. Então, por exemplo, plutônio. O plutônio foi um elemento feito na época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, porque a gente conhecia o urânio, só que o urânio tinha muito pouquinho. Aí um cara foi lá, o Fermi, o Enrico Fermi, e inventou o plutônio. O plutônio é um elemento que é usado na bomba atômica. Só que ele não é um elemento natural, ele é um elemento sintetizado. A gente que fez, a gente que inventou. Então a gente inventa, o universo não, porque tá tudo dentro de uma supernova. Entendeu? Muito foda. Vai. Se a gente pensar do que a gente que somos todos poeira de estrela e que o universo é tão gigantesco, infinito, que a gente que tudo é possível, não é? Sim. Então se a gente conseguisse ir longe o suficiente, a gente encontraria coisas, outras vidas, outras paradas. Então dizer que não tem que tem vida lá fora é meio que, pelo dado o tamanho do universo. Então vamos lá, né? Então voltando, né? Vida já é um negócio complicado de definir. Vida inteligente, então é mais ainda, cara. O que é vida inteligente? O que é vida inteligente? A gente sabe. A gente estava aqui falando. Eu falei assim, cara, a gente cria algumas coisas e vai até a natureza para arrumar um jeito de dar energia para essas coisas e essas coisas funcionarem. Isso me parece coisa de uma espécie inteligente. Então, sei lá, eu diria que a gente é uma espécie inteligente. Na década de 60, vários físicos começaram a tentar encontrar ou buscar vida inteligente agora, tá, pessoal? Esquece bioassinatura, gazinho em atmosfera, isso aí os caras não estavam nem ligando para isso. Vida inteligente. E aí eles, de algum ponto eles tinham que partir. O ponto que eles partiram é o seguinte, que uma vida, para ser inteligente, é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Tá. Beleza, então a gente é inteligente. Né? Isso aí. Então, isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente. Entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Nós, sei lá, 06, 07, aí tem um pessoal que brinca com essas contas aí. Para o Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes.
Precisaria ser pelo menos tipo 1. Tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia, entendeu? Não tem. Você só tá assistindo a gente aqui porque depende da energia. Com Corta certeza a energia, você acabou. não tá nem na Espanha e nem em Portugal Nem nesse na momento. Espanha, Portugal. Exato, os caras lá estão sofrendo. É. Mas mesmo assim, para eles estarem vivos, tem que estar produzindo energia dentro do corpo deles, entendeu? Porque senão eles não iam estar vivos, igual a gente aqui. Aham. Então, pro Kardashev é isso aí. Então, olha que interessante. Pro Kardashev, uma civilização só evolui se ela passa de um nível para o outro. Então, só Entendi. evolui se a gente chegar ao tipo 1, nós evoluímos. Do tipo 1 para o tipo 2, nós evoluímos. Do tipo 2 para o tipo 3, nós evoluímos. Então, mas aí é que começam as definições, entendeu? Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo. Muito bem. Né? Isso aí. Mas é muito. Eu fico pensando nas possibilidades. Uma civilização de tipo 2, ela já é capaz de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Né? Porque assim, é energia para fazer. Assim, não é tudo que existe, mas assim, da nossa perspectiva é meio que energia infinita. Seria pegar toda a energia do Sol. Porra. Como que a gente faz isso? Com a esfera de Dyson. Isso, porque aí surge um outro físico nessa época. O legal de estudar sobre esse negócio de vida é isso, porque teve esse boom na década de 60. Uhum. Porque apareceram vários físicos bolando soluções para essas coisas, E entendeu? a única solução que considerada de certa forma viável para extrair, porque é a única que eu vejo. Todo mundo quando vai falar a gente precisa pegar a energia da estrela. Os caras só falam esfera de Dyson e tem um outro nome que acho que é Dyson Swarm, que é, sei lá. Isso aí, porque às vezes não precisa ser uma esfera, né? Uhum. Você pode posicionar placas, Uma porrada, uma um porrada montão. de placas ao redor do Sol, por exemplo, e dali você consegue tirar toda a energia do Sol ou de qualquer estrela. É isso aí mesmo. O pessoal chama disso. E aí os caras, eu já vi uns caras teorizando que dá pra fazer umas armas muito sinistras com isso daí. Imagina. Teorizando em todas as loucuras que dá pra fazer. Mas a gente ainda tem. Aqui tem umas perguntas. Então, aqui, aí cara. esse cara aí, só para o pessoal entender, ele chama-se Merda. Freeman Dyson, tá? Tá. Então, olha só que legal. O que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela? O brilho dela caía, tipo 30%. Depois de 2 semanas, caía 10%. Depois de 2 dias, caía 20%. Depois de tantos dias, caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente. Não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E ficou isso aí. Depois nós descobrimos. Aliás, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena. Para qualquer coisa, tá, pessoal? Sim. Para qualquer Sim. coisa. Então, a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era na verdade, era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante pra gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol, nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Tá. Se você está em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque ele está todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela entendi. coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Será que não são esferas de Dyson? Aí o pessoal está estudando. Essa aí a gente não sabe ainda o que é, mas está sendo estudada. O que você preferiria se você fosse Cara, que fosse um monte de esfera de Dyson. Pô, seria legal pra caramba. Imagina. Imagina que doideira. Seria legal pra cacete mesmo. Muito assustador também. Por quê? Porque a gente é ser humano e já fica imaginando, porra,
Estamos atrasados, os caras vão meter na estrela de... Vão meter, nós estamos ferrados, é isso mesmo. Mas o lance é esse, então... Isso tem vários, não é? Tem outros projetos também, tá? Que tentam... Tem projetos que até tentam encontrar civilizações do tipo 3. Nossa! Eles olham galáxias, porque aí a civilização tem que consumir energia da galáxia. E eles veem determinadas variações de brilho em galáxias que eles associam a esse tipo. Aí eles pegam depois antenas, jogam lá, aí não vê nada. Por enquanto não vimos nada. Então tem essas coisas acontecendo por aí.